Boa noite, família. Só quero desejar às mulheres parabéns pelo dia de vocês. Que o Senhor trabalhe a essência de vocês mais profunda, na beleza que Ele trouxe sobre a vida de vocês. O mundo tenta imprimir um conceito de beleza tão deturpado. Sensualidade não é beleza. Expor o seu corpo ao desejo de outra pessoa, isso não é. Chamar atenção para o seu corpo para um homem que não seja seu esposo, a pessoa que deve de fato apreciar você, isso não é beleza. E tem tantos outros rótulos, tantas outras coisas que têm sido impresso, né, sobre as mulheres e que Deus as livre de ser garfada e segurada nessas mentiras que o mundo promove. Amém? Minha palavra hoje, minha não, né, do Senhor que eu vim entregar, é sobre geração reprovada, é o meu tema. Nós vamos abrir lá no texto, podia fazer uma pegadinha agora, do nosso culto do dia 31, que é Juízes 2:6. Poderia não falar, não é não, Roberta? Já está tudo escrito. Queridos, a palavra geração, ela tem sido, sabe aquela coisa que fica no teu coração? Quando você começar a aprender a ouvir Deus, você vai entender isso. Deus, às vezes, ele replica assuntos e massifica. Parece que Deus ele não bate outro papo com a gente. O assunto fica ali, sabe? Você já viu? Quando você vai tentando mudar o assunto, né? Falando, não, eu vou meditar em uma outra coisa, vou ler um livro. Tá lá o livro. Então tem sido assim a minha vida. E é interessante que a palavra geração, sabe aquela coisa que está ali, viva, trabalhando muito em mim? Então eu quero tentar que esse ano a gente se apaixone por esse assunto, devido à gravidade do assunto. Sabe por quê? Eu comecei a perceber, se você vai vendo o estudo das gerações, foi uma coisa que surgiu nos Estados Unidos. Posso introduzir assim, só para você se situar? Talvez você ouve que, por exemplo, eu sou geração Y, milênio. Eu dou risada demais, porque tem um japonesinho lá que ele faz características da minha geração, né? Então ele fala, nós somos milênios. E tudo que ele fala, ele vai falando frases e vai fazendo um vídeo de humor. Só que é incrível como que uma geração se parece. São indivíduos, dezenas de pessoas que estão entre 30 e 40 anos e são milênios e se parecem. Como é que pode? Nós temos aí uma margem de 10 anos e indivíduos que se parecem. Daqui a pouco eu falo um pouco de novo para você se encontrar. Pastor, qual é a minha geração? Daqui a pouco eu te passo aqui os anos para você saber. Isso é um estudo sociológico. A sociologia é um assunto sério, onde você olha, começar a entender que coisas que acontecem geram marcas e produzem mudanças. Avanços tecnológicos, avanços de pensamento. Essa semana, não sei se você conferiu lá, mas eu coloquei um vídeo falando da geração Z, os nascidos entre 97 e 2010. Essa geração tem ido até com pai e mãe fazer entrevista de emprego. Uma geração insegura. Tem gente pensando assim, eu não. Vai por mim. Se tu pegar as virtudes e os defeitos dessa geração, tu tá lá. O cara do milênio, ele brinca, né, falando assim, nós somos milênios. Toda vez que nós sentamos, a gente faz barulho. Vê se você não já viu isso aqui, ó. Ah, ai. Pode falar, eu faço. Todos nós, gente, na minha faixa de idade, a gente faz esse som. Por quê? Só Deus sabe. Mas a gente faz. Nós somos uma geração cansada. A nossa geração é cansada. É a geração que gosta de café. Não, os antigos gostavam de café porque era a bebida, né, das famílias mais humildes. Eu cresci comendo pão francês molhando café. Não é isso? Nós, dessa geração, café tá caro. A gente gosta de café, a gente gosta de cafeteria. A gente compra café para o outro. A gente compartilha café, a gente sabe onde tem um café bom. Café moído na hora, Vila de Cabo. Não sabemos, né? A gente está na dúvida, né, Lucília? Fechou ou não fechou? Esses lugares deviam de me pagar. Esses lugares deviam de me pagar. Café moído na hora, uma delícia. Você não tem noção do quanto você come coisas impuras no café. Toma, né? Coisas impuras no café. Então, isso tudo começou a queimar no meu coração.
Esse ano nós temos um. Só põe o logo rapidinho. É um logo do nosso ano, não da nossa igreja. Da nossa igreja, esse bonitinho aqui. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E no dia 31, eu falei a esse respeito das gerações. Eu queria que você, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta do Senhor, que quer ter palavra de Deus nos lábios, que você começasse a pensar comigo esse assunto. Você vai entender que nós deixamos de comunicar. Sabe por quê? Vamos lá. Se você é a geração baby boomer, que vem lá da época do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, 46 a 64, e você está vivo hoje, você está dentro da geração alfa, que é de 2010 para cá. Você entende que uma geração não necessariamente passa, ela vai passando, mas ela está dentro da outra? Você entende isso? Todas as 5 gerações já classificadas são gerações que estão uma dentro da outra. O que tem de bíblico nisso? Pastor, a gente está falando de um estudo lá nos Estados Unidos, que agora todo mundo passou a estudar, a trazer dados para que o marketing se aplique. Você quer atingir qual geração? Então você não pode falar a linguagem da geração tal. Para você ter noção, isso não estou falando, não é eu, gente, que inventei isso na minha cabeça, não. Pelo amor de Deus, vocês sabem que não. A maioria que sabe do que não. Eu estou querendo dizer que quando o mundo, o diabo, ele começa a utilizar, porque nós não somos indivíduos iguais. Então, como faz para replicar tantos hábitos parecidos? Como faz para a gente parecer tanto? Se isso começa a chamar a atenção do maligno, a atenção do mundo, deve chamar a atenção da igreja e nós devemos ter resposta para isso. Eu não quero me apossar disso para fazer nada. Vamos lá, vamos achar aqui. Baby Boomer, quem é de 46 a 64 que tenha nascido nesse ano? Uma pessoa. Geração X, de 65 a 80. Levanta a mão aí. Ah, é? Não é. A Michelle é qual? Essa Michelle é Y ou milênios, que é a minha. 81 a 96. Nós somos a maioria, sabia? Nós somos a maioria. Não vai ter agora, né? Não, vai ter. 97 a 2010 é a Z. Tem. E a Alfa, que é de 2010 para cá? Tem ninguém. Tem ninguém, não. Tá tudo lá. Tem! Tem, os meninos. Você achou? Se você é milênio, você deve estar pensando assim, eu estou cansado, repete, que a gente não tem memória. Oh, meu Deus do céu. Oh, bebe um café que passa, vai lá, bebe um café. Vocês entenderam isso? Amém? Então eu posso pregar depois de toda essa explicação? Depois você vai na internet, depois eu posso postar lá no grupo, para você lembrar, pensar. Oi? Uma coisa é certa, eu quero que vocês entendam que o assunto é sério e vamos a ele. Se a gente vai falar de uma geração reprovada, que eu quero que vocês não sejam uma, eu estou falando de uma geração que abortou, uma geração que não chegou onde devia, que não alcançou o que devia, e, consequentemente, por não ser o que devia ser, não alcança o que devia de alcançar. Deus, ele não pega indivíduos. Preste atenção aqui. Tem uma frase muito forte dentro de igreja que Deus não chama ninguém capacitado, ele capacita você não, os chamados, os escolhidos. Você sabe essa frase. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente pensa que Deus não aplica lição nenhuma na vida de um chamado antes de chamá-lo. Não é assim, tá? Deus já está trabalhando com você o que você tem que ser hoje, daquilo que você se tornará amanhã. Você entende esse conceito? Deus, ele vem agora, ele trabalha agora. Deus, ele trabalha em fundamentos. O princípio de Deus é trabalhar desde o nascedouro de algo até a conclusão. Aquele que em vós começou boa obra, há de completá-la. O nosso Deus, ele não é atrapalhado, ele não fala, eita, dei um filho para o André, e agora? Provavelmente, quando Deus, e eu vou falar pela nossa experiência de vida, quando a gente vai ter filhos, pode ficar tranquilo, você que ainda não tem, você que vai ter mais um, algumas coisas começam a mudar na sua vida. Se você não tiver em Deus, você não vai perceber. Mas se você estiver em Deus, você vai perceber que algumas coisas começam a bater no seu coração.
É Deus preparando um ambiente para a chegada de uma criança, pois, afinal, ele sabe que virá. Não é assim? Se eu olhar para o pastor e perguntar quantas coisas Deus tentou trabalhar na nossa vida que teria sido lições preciosas. E quando Felipe nasce, a gente, eita, é por isso. Uma pessoa que anda discernindo a vida, que não vive, que não deixa a vida acontecer, que ela vive no discernimento, ela percebe que a vida está se preparando para um novo momento. Você que está para casar, mas pastor, nem tenho cônjuge, eu tenho, não tenho um namorado, ou tenho e ainda sai uma coisa distante. Pode observar, vai começar a acontecer algumas coisas no seu coração. Algumas responsabilidades, algumas coisas vão pedindo para você ajuste. Você nem entende, tu fala assim, poxa, estou amadurecendo. Isso, a maturidade de Deus, ela é esse estabelecimento de algo que vem, que novo, mas para uma ponte, para ligar algum outro futuro. Então, eu quero que você comece a discernir a tua vida. Tem alguma coisa te pedindo alguns ajustes? Você está esperando alguma coisa acontecer? Então faz o ajuste, Deus do céu. O que é uma geração reprovada? É uma geração que Deus vive abortando propósitos. Deus vive falando, não vai dar para ser com vocês. Davi tinha todo o potencial econômico. Ele venceu guerras, Anselmo, tomou despojo de bronze. Em vez de dar para o exército dele, guardou e falou, isso é para o templo do Senhor. Ele foi pegando uma fortuna de ouro e falou assim, agora eu tenho tudo, vou construir um templo. Deus falou, tua mão está cheia de sangue, dá não. Não vai ser com você, tem que ser com teu filho. E ele falou, Davi, eu nem pedi casa. Já que vocês querem, essa é a verdade, o templo foi uma coisa do homem, você sabe disso, né? O tempo todo. Já que vocês querem, eu vou deixar o filho, mas você não. Tem hora que a gente precisa compreender isso. Vai ter coisa que Deus vai olhar para você em algum momento, se você não se ajustar e vai falar assim, não vai ser você. Porque olha só, o propósito perdura, você não, você participa. É porque tanto a gente fala tantas coisas repetitivas, Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus não tem uma grande obra na sua vida. Deus tem uma grande obra e você participa dela. Eu estou introduzindo assim, para quando você olhar, você não se assustar e nem olhar o tema e achar que está pesado. Não, uma geração reprovada é uma geração que não posso contar com ela. Eu precisava dela, ela tinha uma finalidade, eu a empurrei para um comportamento, eu coloquei nela características, mas ela não utiliza isso para minha glória. Deus fala, foi um prazer conhecê-los. Você vai ver o que ele faz. Ele se encarrega de gastar você e pior, eu não sei você, se perde o propósito, a Bíblia fala que você vai ver isso. Deus ele começa a colocar a gente para rodar. Fica aí girando aí. A vida fica isso aqui, ó. Não tem propósito, não tem finalidade, não tem para onde ir. Então Deus fala, dá volta. Anda em círculo aí, tá tudo certo, até morrer. É pesado sem ser pesado. Não fui eu que fui pesado agora, foi Deus. Você vai ver. Nosso texto do dia 31. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele tinha feito por Israel. Isso aqui é muito estranho. O que nós temos? Livro de Juízes. Quem foram os juízes? Líderes militares. Eu vou repetir pouca coisa, porque senão a gente vai perder o tempo aqui, que é precioso para hoje. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos 3 séculos de história. Quando você lê o livro de Juízes, 21 capítulos, parece que é uma coisa rápida, porque tem uns juízes que entram, 40 anos de história, 10 versículos. 40 anos. Então, o que está acontecendo aqui? Levantou-se alguns líderes militares, não eram líderes espirituais, no sentido de profeta, sacerdote. Não há nenhum destaque ministerial que levasse o povo para Deus. Há destaque ministerial que levava o povo a se ver livre. Por quê? Qual é a história de Juízes? O povo peca,
Deus permite que os inimigos que eles deveriam subjugar, os subjugue. Então tem coisa que está te vencendo, por quê? Porque você não está aliançado com quem deveria estar andando. Olha o que Deus fala. É uma comunicação de inteligência. Deus está falando, aquilo que vocês deveriam vencer, está vencendo vocês. Essa é uma mensagem repetida. Lê o livro de Juízes. Todos os povos que Deus falou, vença-os, eu estou com vocês, pode ir. Agora passou a vencer o povo. O que eles fazem? Escravizam Israel dentro da herança. Porque aqui o que aconteceu? O povo entrou na posse da terra, dividiu a terra. Aqui todo mundo conquistou seu território. Está todo mundo indo para as heranças. Houve a divisão. Josué faz isso tudo bonitinho. O livro de Josué termina assim, cada um sendo despedido para seu cantinho. Agora Israel é uma nação. Só que morre o líder de maior intimidade com Deus, depois de Moisés. Esse homem, a Bíblia diz que Moisés montava uma tenda, Josué, todas as vezes que a tenda era montada, a Bíblia diz que ele não se apartava da tenda, porque ele sabia que dentro da tenda estava Deus e Moisés, falando como amigos. E ele falou, eu não vou sair daqui. Então é esse homem que Deus agora levanta para levar o povo. Só que nesse homem há um líder de guerra, mas há também um líder de intimidade. Tem Josué e seus anciãos, os líderes, os maduros, aqueles que estavam guiando o povo. Só que toda essa geração morre. Agora, o conceito de que se levanta uma geração, filho não nasce do nada, gente. Ou nasce? Esses filhos já estavam vivos. Provavelmente, essa nova geração já estava viva quando Josué estava vivo. Os anciãos morreram muito depois. O que aconteceu aqui? É estranho até a cultura do povo de Israel. A Bíblia diz que eles não sabiam, não conheciam o Senhor e nem as obras que ele tinha feito. E é esquisito, por quê? Gideão, você conhece Gideão, homem valente, um dos juízes. Ele é o quinto juiz. E Juízes 6, 12 a 15, o anjo do Senhor vai levantar Gideão como um líder, como juiz. Ele está lá malhando trigo no lagar, escondido, porque os midianitas vinham e roubavam o trigo que eles cultivavam. E o que vai ser dito? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Nós estamos nas mãos dos midianitas mesmo. Olha aí, ó. Gente, eu não consigo mais falar essa palavra sério. É uma coisa ruim. A gente tem que cancelar a internet. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Coitado. O que está acontecendo aqui? Ele vira e fala, os meus pais contaram. Opa! Eu achava assim, uma geração se levantou dentro de outra geração. Lembra? Uma geração não se levanta sem outra. Nós vamos passando bastão, vai fazendo isso aqui, ó. Né? Os novos vão chegando. Então, o que aconteceu? Como é que essa nova geração? Alguma coisa com uma outra característica. Aconteceu uma mudança no povo. E o que aconteceu? A mudança não acompanhou, porque tinha tradição. O povo de Israel é um povo que aprendeu Deuteronômio 6. Tem que sentar com o filho, falar da palavra, sentado, andando, na mesa. Tem que, no umbral, tem que ter lá. Eu esqueci a mezuzá. Tem que ter lá, tem que ter os filactérios, os negócios que eles embrulham aqui, enrola uma caixinha, que tem versículo, que ora com versículo na testa, ora com versículo na mão direita. Pelo amor de Deus, tem todo um enredo, tem toda uma cultura que fica se voltando para a palavra de Deus e para a sua lei o tempo todo. Como assim que levantou uma geração que não conhecia Deus e não conhecia suas obras? E da onde foi que Gideão tirou a ideia de que o pai dele contou? O Senhor nos tirou do Egito. Da onde ele tirou? Então tinha história de Deus, tinha fala, tinha orientação. Agora o que acontece? Nós precisamos entender uma coisa.
Deus ele insistiu demais com Israel. E o que eu quero tirar hoje para nós? Princípios. Para que a gente não pegue uma geração reprovada, veja essa geração em operação e nos tornemos a mesma coisa e atraímos a mesma circunstância sobre nós. Por que replicar o erro se a gente pode aprender na sabedoria? Eu não sei você, mas a sensação que me dá que a igreja, quando ela fala de avivamento, sabe o que é? Uma geração faz seu papel. Não ensina a próxima. Tudo se perde. Alguém do nada se levanta. Parece que nós estamos vivendo o livro de Juízes de novo. Lê, por favor, lá. É um livro muito tenebroso, tá? É uma história de 3 séculos. Horrível. Horrível. Uma história muito feia. Que você vai ler no livro de Juízes, é uma história feia. É um povo que rapidamente pede socorro e rapidamente se desvia de Deus. Então, não parece hoje, não parece que toda hora tem um movimento que impulsiona e de repente a gente não se mantém, a gente não se torna. Aí a gente volta às práticas das velhas obras e daqui a pouco estamos sendo impulsionados novamente. E daqui a pouco estamos de novo. Sabe, eu não sei você, mas olhar que se levanta uma geração e aí nós vamos ter um período tenebroso na história. Eu não sei você, mas eu não quero fazer parte de alguém que lance para o futuro uma igreja reprovada. Fala para mim, quantos pais aqui dentro você acha que se preparam para que o filho dele diga para ele assim, eu vou ser um pastor? Vou piorar. Você acha que alguém aqui está falando assim, cara, que entre os meus filhos, que é aquele que eu vou gerar, se Deus quiser, ele pode chamar para ser um missionário? Queridos, o amor por Deus e suas coisas estão passando. Sabe, eu já vivi na pele isso. Uma vez eu fui falar. Quem sabe seu filho não é um missionário? A pessoa falou assim, Deus me livre. Deus me livre de ter essa glória, né? Deus me livre, meu filho tem que ser rico. Para chegar na eternidade reprovado, mas para o homem ser aprovado. É quase isso, gente. Nós geramos filhos para o mundo com uma excelência. Se a gente aplicasse só o que a gente faz pelo nosso filho no mundo, para Deus, já teria válido. Eu já estaria grato a vocês se vocês fossem mas tão ali comprometidos com fazer a mesma coisa que vocês fazem para o mundo com Deus. Era só isso. A mesma cobrança, a mesmo empenho, a mesma dedicação em falar absurdos. Você vai virar um vagabundo. Aí o filho, cara, eu tenho que trabalhar. Qual é? Tá gastando meu dinheiro? Tu acha o quê? Bota o filho para a vida. Se tivesse a mesma coisa, em aplicar santidade, em ensinar santidade, em ensinar amor a Deus, eu já estaria feliz. Mas vamos falar uma questão aqui. A gente precisa entender com isso que o mundo está trazendo, que gerações carregam suas características. A gente precisa entender o que está acontecendo e por que nós nos parecemos tanto. Existem eventos naturais. Só que eu vou ousar a dizer a você que gerações são fabricadas, são produzidas, é coisa que nós fazemos. Então, pelo amor de Deus, espera aí. Será que todos nós recebemos um manual que, se você for milênio, você tem que sentar fazendo... Ai! O que aconteceu que nós somos tão parecidos? Alguma coisa tem se apegado, tem gerado essa interação e tem produzido essa característica, essa geração aí. Agora, será que nós não podemos fazer nada por nós para que não venhamos a simplesmente conformar com aquilo que o mundo quiser estabelecer como mentalidade? Será que a gente não pode entender que nós estamos, por exemplo, eu digo a minha geração, entre a idade mais avançada para a maturidade e nós não somos mais jovens? Literalmente, isso já virou até piada, uma pessoa falando sobre isso, assim, a gente não sabe quem é, nós somos em crise de identidade, porque nós não somos nem velho, que a gente olha para o velho eu não sou, e olha para o novo e fala assim, isso também não. Então, por que a gente não se torna um modelo que avança? Por que a gente está demorando para sair da casa dos pais, às vezes por apego aos pais? Por que os nossos pais estão mais apegados a nós? Por que os pais estão fazendo um papelão agora de serem até pais mais velhos e gerar essa outra geração alfa e ir com eles para lugares onde não deve? Quando eu estava no quartel, lá no 31,
onde todos nós nos comparecemos, tinha um rapaz que ele era maior que o pai dele, do lado do pai. O pai falou por ele o tempo todo. E detalhe, ali tu vê que a gente faliu de vez. Quando o exército não pega uma pinima com um cara desse e fala assim, veio com o papai, vou botar para servir. O cara não passou nem por aquela vergonha de ficar peladão. Oh, tem cada história maneira, cara. Tatuados. Hoje em dia, assim, quem tem ursinhos, vocês que a gente quer. Hoje em dia tá assim. Antigamente assim, tatuado, por favor, para ali. Aí os tatuados tinham que ficar, Dona Tânia, literalmente, cara na parede. Na hora que nós tiramos a roupa, ficamos só de cueca, os garotos viraram. Os caras tá perdendo o que aqui, meu irmão? Já dá-lhe uma lição, já faz um absurdo, já ataca os garotos. Pô, a gente aprendia na marra. Passava vergonha. Ali tu via, hoje em dia não tem. O cara se sente ofendido. Eu fui agredido emocionalmente. O garoto não tirou nem a roupa, dona Tânia. Tinha que ter deixado pelo menos tirar a roupa. Nem para o pai dele estragar um dos dentes, porque não podia, né? Tinha que ter todos os dentes lá, tudinho certinho. Até isso, hoje em dia acho que o cara fala, tá com cárie, a gente vai tratar dos seus dentes aqui dentro. Você sai com um sorriso lindo. Por isso que o nosso presidente tem que arrumar uma guerra mesmo pra gente, para ver o que é isso aí, o que tem lá dentro de verdade. Eu vou te contar, cara. Eu não estou entendendo esse exército. Eu não ri não, Diogo. Não ri não, que... Não é não, Diogo? Estourar vocês que vão lá por nós. O Salmo, no 24:6, diz, esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o que você quer ser e qual seria a marca que você queria fazer com que essa geração carregasse? Hein? Deus, ele vai colocar coisas em vocês para que vocês façam com que isso caiba dentro da geração de vocês, que vocês digam assim, essa geração tem declaração, essa geração tem motivo, tem propósito. Meu irmão, se tem uma das coisas que a gente está fazendo, fazendo os nossos jovens se perder na noção de propósito. Gente, é uma migração maluca de profissão. Porque a geração passada só queria saber dinheiro, 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 dinheiro. Eu vi isso. Não sei se tem alguém aqui, mas quem não ouviu que você tinha que fazer petróleo e gás, que ia ser petróleo e gás, que você ia ficar rico com petróleo e gás, que petróleo e gás, você se tornar o próximo bilionário jovem, sabe? Vocês estão rindo por quê? Aí hoje nós temos uma geração que não sabe, dona Tânia. Fez faculdade, coloca lá na gaveta e fala, vou fazer outra. Eu estou ainda buscando o meu lugar. 40 anos. Meu filho, vou te informar uma coisa. A vida não está esperando ninguém, rapaz. Quer dizer que você está ainda ausente de tudo que você deveria estar sendo. Está esperando o quê? Está lindo esse... Estou me encontrando, agora eu vou para terapia porque eu fiz 3 pós, uma formação e eu ainda não me achei. Então, o quê? Você está achando que a eternidade começou? Tem idade para que cabe as coisas, tem outras que não cabem. É simples assim. Por isso que você, depois de ser mãe, tu vai querer ser mãe estudante. Não estou falando pelas mães da geração passada, não. Estou falando dessa geração que está pegando diploma, fazendo diploma de forma banal, taca lá na gaveta, aí depois que vira mãe, fala assim, agora eu vou migrar de profissão. Aí o seu filho que padece por por esse seu empoderamento fora de hora. Tinha que ter sido poderoso jovem. Jovem, sois fortes. Então, o que passa do jovem já era, começa a enfraquecer. Pelo amor de Deus. Agora, eu acho lindo a geração dos nossos pais que sofreram, que faculdade não era fácil para eles, não. Não tinha. Era isso, é isso. Ou era médico, ou era advogado, ou era administrador. Mas que? Direito. Engenheiro. Ou você tinha que ter muito dinheiro para medicina, não dava. E aí ia. Professor também. Não, tinha outros. O que eu estou dizendo assim, né? Aquelas profissões que ficavam ali. Na geração de vocês, você entra na faculdade com R$ 50 pela internet.
50. Eu tô falando. Vivem me cantando no Instagram. Vinha fazer a sua formação por R$ 50. Que isso? Meu Deus do céu. Por isso que é uma geração com um leque tão grande, tão perdida. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Teus pais e a geração que está aí está te ensinando que está tudo bem. Está tudo bem. Eu quero te ensinar que a vida não é um tiroteio que uma hora você acerta o alvo. Porque não sei se você entende, mas se tem um alvo e você atira para tudo que é lado, você corre risco de dar um tiro errado e fazer alguma coisa bem séria. Estou tentando trazer umas analogias bobas para você entender. Nós vivemos uma geração que tem uma característica horrível. Ela não é destemida, ela não é conquistadora. E, interessante, eu estava lendo da geração Baby Boomer, de propósito, porque viver a guerra. Você tem que ouvir isso, o finalzinho dela. Você tem que ouvir quem passou por uma coisa de gravidade. A gente fica aí numa guerra que está longe. Cadê? A Amazônia não queima mais. Olha as nossas guerras. Estavam tentando salvar a girafa da Amazônia. Esses são os nossos influenciadores. É as nossas guerras. É falta de guerra, gente. A gente não tem um propósito. Tudo vira guerra, tudo vira conflito, porque a gente não tem problema, de fato. O Covid, ele veio para abalar uma geração extremamente otimista. Eu pregava coisas aqui, eu via gente rindo. Eu falava de finitude da vida, eu via gente falando, Deus me livre, pastor. Falou de morte hoje, tá pesado o clima. O que é isso, gente? Pode fazer 15. O que nós precisamos entender? Deus, ele imprime nas gerações características. Não é só o diabo, o mundo, a sociologia e política. Não tem como. Todo mundo tenta ver qual é a fase que está para aquilo que o ser humano está aberto, pronto. Nós ficamos prontos para receber muita coisa. Nós rompemos com o tradicional muito rápido. Nós não sabemos, olha quem está mandando em nós, olha quem está sendo os orientadores dos jovens, pessoas que nem se formaram. Estou falando de vida agora. Gente que por qualquer coisa, um influenciador, eu estava vendo a história do cara, o cara perdeu um relacionamento, foi lá e tirou a vida. Gente, olha o total despreparo para se expor e chamar uma atenção para si. Os pastores estão alertando para isso. Quantos pastores foram se fazer em YouTube? Jovens pastores que começaram seus ministérios quase que ali, midiáticos. Aí começaram a chamar para si uma autoridade de refazer a igreja. Gente, por favor. Deus não é maluco. Você chegou agora no ônibus, está querendo pintar de azul? Pô, senta e assiste um pouquinho. O Linave é laranja. Aliás, agora é verde. Tem até tinguá rosa, né? Tá legal, tá tudo colorido. Bonitinho, né? Eu só fiquei pensando numa caixotinha daquela. Falei, meu Deus do céu, bota o maior, né? Vocês viram? Tem uma caixotinha do tinguá. Gente, coitado do povo, aí bota maior. É só de mulher? Eu estava com essa dúvida. É isso mesmo? Então tá bom. Vamos lá, gente. Se você fosse dar nome para aquilo que você está tentando imprimir, você teria coragem de falar assim? Essa é uma geração dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Você tem coragem de trabalhar por um conceito diferente para produzir uma geração diferente? Gente, está na nossa mão o bastão. Eu quero te falar que a nova geração ela não foi anunciada, ela está se fazendo. Nós estamos preparando agora, você está sendo preparado agora. O mundo vai ser assumido pelos nossos filhos. Você entende isso? Igreja e tudo mais. A gente é que está na bola da vez. E nós podemos dar, nós podemos anunciar alguma mensagem, nós podemos produzir, nós podemos visualizar de modo profético, olhar para Deus e falar assim, Senhor, o que o Senhor precisa que essa geração seja para que os teus propósitos perdurem? Para que nós não venhamos a fazer reforma o tempo todo. Quando eu digo reformar, eu fico com crise, sabe? Eu não sei você, mas estrutural eu não mexo mais na minha casa, não. Senhor, me livra me dá graça para cumprir essa palavra. Sabe aquela história do puxa aqui e faz ali? Não. Quebramos muita coisa, tiramos muita coisa. Teve uma parede lá que a gente teve um motivo. Hoje acho que os homens me entenderam, né? Quem foi lá em casa já entendeu. Que a gente puxou 20 centímetros para cá.
A gente jogou a parede no chão e construiu 20 centímetros para cá. Aí o pessoal, caraca, pastor, 20 centímetros, por que, cara, deixa essa parede? Eu falei, não pode, vai fazer falta, aí é um escritório, vai fazer falta. A gente botar um móvel aí, acabou. Você vai estudar na parede, do lado de fora. E hoje, eu mudei, mexi, beleza, acabou. Estrutural, não mexo mais. Sabe, essa geração, ela vive assim, faz, desfaz, faz, refaz, tira a igreja, agora é desigrejada, daqui a pouco, não, tem que ter igreja, mas é de nova forma de ser igreja. Nós não somos igreja igual a igreja, nós somos uma igreja para quem não gosta de igreja. Aí o que é? Culto, grupo pequeno, pelo amor de Deus, gente, nós estamos perdendo muita energia com umas guerras bobas, desnecessárias, fajutas. E por quê? Porque a gente não está sabendo imprimir às gerações aquilo que é a palavra de Deus, os princípios de Deus. Olha o que esse homem fala. Essa é a geração dos que o buscam. Você acha que toda aquela geração buscava Deus? Não. Vocês acham que toda aquela geração entendia a forma? Ele não está falando de qualquer busca. É busca da face. Ninguém viu a face de Deus. Ele está falando, é uma geração que entra em uma profundidade de busca que nenhuma entrou. Você está aí? Então, o que começa a acontecer? Uma geração que é reprovada, ela é uma geração que não foi preparada. É uma geração que não entendeu o seu lugar no tempo, não entendeu que os propósitos de Deus, eles são atemporal, mas eles se revelam na medida do tempo. Deus, ele tem um plano eterno, mas ele usa o tempo para revelar no momento. Porque nós estamos no tempo. E Deus está revelando o seu propósito para mim e para você. Você está aí? Amém? Jesus veio quando? Na plenitude dos tempos. Jesus, ele veio no momento que tinha que vir, gente. Não foi acidental, não foi, nasceu em Maria, ó. Vá lá, avisa lá, anjo. Não foi assim não, gente. Houve um anúncio, que se cumpre em mim a palavra do Senhor. Houve uma gestação, houve tempo de gestação normal. Então, o que acontece com a nossa geração? Ela é uma geração que vive abortando coisas, propósito de Deus. Vive tirando, ela vive perdendo. É sobre ela, a gente vem, olha e fala, meu Deus, nós estamos nos tornando algo maravilhoso. Aí nós não conseguimos transferir. Cara, quantas e quantas pessoas não tiveram o desprazer de terem suas vidas públicas expostas? Cantores e mais cantores evangélicos, com os filhos que vieram com uma imagem totalmente deturpada da vida e loucos, pancados. Eu posso te dizer dezenas, e não é minha palavra aqui expor, julgar, não. É te falar o seguinte, a gente está passando algum problema que a gente não está entendendo, que as gerações parece que fica assim, fica tudo retido nos pais, o que Deus faz, aí tu vê pais que são uma bênção e filhos que são, meu irmão, uma destruição. A sensação que dá é que tudo que os pais constroem, os filhos destroem falando que vão viver suas próprias histórias. E eles acabam se tornando o quê? Autodestrutivos, porque a nossa geração ela é extremamente autodestrutiva. Ela não percebe que ela caminha para o nada, ela caminha para lutas desnecessárias, e a igreja ela comprou essa ideia. Meu irmão, nossa luta não está num campo do passageiro, a gente não pode ficar aqui batendo boca, discutindo. A nossa vida, a nossa fala é para quem quer transformação. Quem não quiser o Espírito Santo de Deus, não adianta, não vai ser minha fala bonita, feia, ética, sem ética, mais explicada, menos explicada, isso não vai mudar a vida de ninguém. Você entende isso? O que nós precisamos? Nós precisamos preparar, porque essa geração ela não foi preparada e ela se perde muito, muito fácil. E o que a gente teme? Porque eles assumem o mundo. Gênesis 15, 16, é interessante que Deus fala a Abraão assim, a quarta geração sua volta. 450 anos depois, essa geração estava retornando à terra. Gênesis 15, 16. Quando você vê Deus tirando o povo do Egito, Êxodo 13, do 17 ao 18, o que vai acontecer? Preste atenção aqui. Tem coisa que nós não podemos vivenciar de forma reta. Nós não podemos ir, nós não podemos avançar de maneira mais precisa. Por quê? Porque nós somos uma geração enfraquecida para os desafios que estão diante de nós. Enfraqueceram. Nós somos muito fracos como geração. Gente, vai por mim. O que a gente analisa, o que a gente vê, o que a gente acompanha, nós temos muita fragilidade. Você já viu um jovem dessa geração, as gerações mais para a ponta, não são todos, gente, mas você já foi bater papo com esse tipo de jovens? Não são todos.
Eles não têm expressão. É tipo, 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 tipo. É uns 500 tipo. Tipo, eu não vejo assim. Tipo, 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 tipo. Teve um que falou assim, pastor, aí, saindo da igreja. Falei, é mesmo? Não, tranquilo, era isso que você queria falar? Uhum. Falei, algum motivo? Não, não. Quero tocar Zorra. Falei, opa, agora ficou interessante. Falei, mas como assim tocar Zorra? Vou alugar um apartamento, entendeu? Eu e uns amigos. Vai ser mulher, comida e farra. Falei, caraca, é mesmo? Quem vai pagar? Falei, não, minha mãe falou que vai me ajudar. Ah, se ela falou. Falei, mas aí você vai tocar Zorra? Pô, como? Vai ser como? Aí, não, vou, pô. Eu quero viver a vida. Porque eu ficar velho, aí sei lá, eu volto para a igreja. Assim, meu gente, eu estou imitando. Eu e o discipulador dele, olhamos um para o outro. Falei, cara, tu não sabe nada que é a vida, né? Falei, tu já pagou aluguel, cara? Pagou. Aí tu vai pagar luz, apartamento, vamos lá, mais o quê? Água, condomínio, comida, ainda vai ter dinheiro para sair à noite. Tu vai trabalhar onde que tu não trabalha? Aí ele, não, pô, você é igual meu tio. Falei, cara, legal isso aí. Falei, beleza. Passa um tempo, tá ele de He-Man no carnaval, passou por mim de cuequinha. Falei, caraca, é nesse nível que o diabo tá te esculachando, cara. Falei, é nesse nível. Falei, meu Deus do céu, tu tá muito feio, cara. Vai pra casa, cara. Tá morando em Figueira, desempregado, com a mãe mantendo ele. Um tempo atrás estava trabalhando no mercado. É isso que eles são. Tipo, eles mandam no tipo e acham que o tipo é tipo mesmo. É tipo isso. Tipo, eu vou alugar uma casa, tipo, vou tocar a Zorra, tipo, vai ter um monte de mulher, piscina, a gente vai pular assim igual os Neymar. Eles acham que é isso. Na cabeça deles, vão abrir um canal no YouTube e vão ficar famosos fazendo tutorial de jogo. Todos eles. Todos eles. Eu quero ver quem vai ver o tutorial de quem, porque é tanto gamer assim jogando. Ô, gente, eu não falo de besteira, não, tá? Eu sei do que eu tô falando. E por último, as marcas começaram a ficar inteligentes, né? Bota o Neymar para jogar ao vivo. Entre o Neymar, um menino que fala assim, André, com essa voz. Então, aí você entra aqui, ó, tem macete. Tu quer ver o Neymar? Entendeu como é que é? Aí, meu irmão, presta atenção aqui, por favor. Essas são as novas profissões. Respeite, respeite. É as profissões dele. Seu filho vai querer ser YouTube em algum momento. Tem alguém que. Micaela é o YouTube, Micaela. Não, respeita. Respeita, gente. Tem que respeitar, é a nova característica. Você já entrou no tutorial de uma criança, sim ou não? Sim, eu já. Mas besteira, meu Deus, eu vou te contar. Não, vou contar não. É um negócio bom, então respeita, por favor. Esse é o nosso problema. Nós não sabemos. É pra gente ensinar emprego. Não, dá um enxado e manda capinar. Eles não sabem, gente. Eles não sabem. Essa geração não tem vitamina D, não sai no sol. É sério. Por favor, vai ler. Eu tô falando besteira? Só ler um pouquinho mais. Parar de ver jornal hoje, começar a ler. Qual é o problema? O problema é que Êxodo. Alex. 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 Falei mal do irmão dele, tá descontando hoje, cara. Êxodo 3. Ó, nem precisei falar o versículo, obrigado. Eu já tinha falado. Não, isso aí, cara. Muito ligado. Isso aí. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais. Por quê? Pois, disse, para que não aconteça que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Deus sabia o seguinte, fala, nem posso levar eles direto para onde eles têm que ir, porque são fracos. Se eles veem o negócio pegar fogo, aí você sabe o que Deus faz? Cara, Deus é maravilhoso. Ele perde um tempo contigo. Ai, Deus não perde tempo, Deus não se atrasa, meu irmão. O propósito é na tua vida. Deus, ele está com os seus propósitos tudo organizado. Carla, você que está perdendo tempo. Não, Deus vai me esperar. Não, não é esperar. Vai por mim, vai ter perda nesse negócio. O que você deveria fazer, Deus vai começar a falar, não posso contar contigo, deixa eu levantar outra pessoa. Saul, vou ali. Não, mas Saul foi escolha do homem. Para com isso, irmão. Vai ler Bíblia.
Alibi, para de ficar ouvindo mensagem de... Eita, aí eu ia falar bobeira. Essas com mais característica pentecostal, para de ouvir. Para de ouvir, vai ouvir mensagem mais substancial que você vai entender que Saul também foi escolha de Deus. O que você precisa entender? Deus escolhe um povo, Deus chama esse povo, Deus manda esse povo 4 gerações. Sabe o que nós temos agora? Presta atenção nisso aqui. 4 gerações depois, nós temos uma geração fraca, que deveria estar conhecendo o propósito, sabendo, Deus está vindo atrás de nós, nós vamos sair daqui e vamos entrar numa terra que é nossa e vamos nos tornar um povo. 4 gerações depois, Kátia, o que nós temos? Gente fraca. Eles saem andando como um guerreiro, mas não estão prontos para a guerra. Sabe o que vai acontecer depois disso? Números 32, 10 a 13. A gente só citei, só para você. A ira de Deus vai se levantar. E Deus vai falar assim, de 20 anos para cima, eu vou fazer eles andarem errante. Bota o verso, por favor, o verso 13. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumisse toda a geração que havia feito mal aos olhos do Senhor. Sabe o que ele faz? Ele fala o seguinte, então o que eu preciso fazer? Eu preciso que você fique andando, vagando, andando em volta, olha para mim, andando em volta até que vocês passem. No bom português, morram. Ele fala, perdeu, você perdeu. Todo errante, gente, toda pessoa muito confusa, muito desnorteada, andando sem... Estou andando, mas para onde? Eu não sei. Toda pessoa que está assim na vida, pode ter certeza de uma coisa, propósito já foi. Mas Deus não está agora no exato, não é isso. Isso aqui são princípios. Você precisa entender o seguinte, Deus ele quer que você se volte para o propósito. Deus tem propósito para a tua vida, a redenção está aí, o Espírito Santo vem sobre você. Cara, só que tu tem que decidir parar de dar volta. Você está vivendo de um juízo e está pensando que isso é vida. Girar em círculo só vai fazer você ficar perdendo tempo e desgastando. O que acontece com a gente? Presta atenção nisso aqui. A gente precisa entender que tudo que Deus está fazendo você passar não é para acabar com você, é para treinar. Deus pegou uma geração fraca. Olha que misericórdia. Ele falou, não posso levar eles para lá não. Então você está falando, pô, mas tem coisa que não acontece na minha vida. Não pode. Você é fraco. Você é fraco para elas. Está tudo bem, gente. Está tudo bem. Sua fraqueza está tudo bem. O problema é que você precisa entender aonde Deus quer trocar sua fraqueza pela força dele. Você está aí, irmão? Ele quer trocar. Então o que ele vai fazer? Ele vai levar você para passar uma sede, uma fome, e vai ver suas reações. De Israel, péssima. Todas elas murmuração, todas elas lembrança do Egito. Sabe o que ele falou? Cara, eu nem levei eles pelo caminho mais curto, porque não podia, porque eles sentiriam falta do Egito. Foi o seguinte, quero mais eles não. Eu decidi romper com vocês. Quando Deus faz isso, é pelos propósitos. Só que vamos lá. Deus, ele não quer que uma geração fique cativa, perdida, consumida. Ele quer que a geração viva o propósito dela, sabe por quê? Porque é ela que passa o bastão para a próxima. Essa desordem que vai acontecendo, ó. Você foi um pai ou uma mãe perdida. Tá tudo bem. Busca ajuda. Você está aqui, ó. Aí sabe o que você vai fazer com seu filho? Você tem que fazer faculdade. Deixa eu te contar uma coisa. A geração que vem não dá tanta coisa para diploma, não. De novo, não é universidade. Tu vai ver teu filho fazer um curso de 2 anos e ganhar muito mais do que você. Você está pronto para isso? Você está pronto para o seu filho falar assim, eu quero ficar home office. Você veio de ajudante de pedreiro. Então, eu falo assim, vai virar vagabundo? Eu falo assim, não. Eu vou trabalhar de casa e vou ganhar melhor do que você. É a geração deles. E aí? O que vai acontecer? Você não viveu uma profissão por identificação, por propósito. Você não aprendeu a amar o que você faz. Você foi por estabilidade, por alguém falar, por alguém que você se espelhou, que alguém mandou tu fazer petróleo e gás. Aí agora você quer passar esse bastão. Teu filho está daqui falando assim, oi? Ih, pai, essa profissão vai até acabar. Tu, acabar o quê, pá? O robô nunca vai substituir o homem. Não sei o que. Aí tu vem com esse discurso retrógrado, tá teu filho daqui. Tu não sabe nem que robô varre a casa. Até minha mãe ele substituiu. Mamãe pode trabalhar, porque agora ele passa pano e lava. Não é não, gente?
Os antigos não ficavam lá o dia inteiro. Agora tem robô para isso. O quê? Como é que é, dona Tânia? Os antigos. Não, não é os antigos, Kátia. Você vai na casa da Kátia, ela vem com vassoura assim, vamos, gente, vamos conhecer. Hein? Fala para mim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O sonho de todo filho, que ele se pareça com o pai dele ou que ele supere. O problema é esse, cara. Você não está mostrando, você está com vergonha de você. Pega a tua história até ruim, senta com teu filho e fala assim, mas olha onde nós chegamos. Eu falo isso. Meu avô, um paraibano, que largou tudo e veio para o Rio atrás de quê? Emprego. Chegou aqui e comprou casa. Se todo mundo teve tudo, foi a partir do meu avô. Não sabia ler. Serviu a Jesus com toda a integridade do coração dele, começou a ler Bíblia, começou a ler livro de escola bíblica dominical. Não teve a oportunidade que nós tivemos. Só que quando eu olho para os meus primos, minha geração ali, eu fico olhando e falo assim, meu Deus do céu, a gente não deu valor nenhum. O que faltou? Faltou um pouquinho no meu avô. Entender que a pobreza que ele viveu, que ele tentou tirar a gente a todo custo, tinha que ter ensinado algumas coisas além do dar. Além do tentar não fazer a gente ser pobre. Entendeu? O trabalho foi para a gente não ser pobre. Você não vai ser pobre igual eu. Então deixa eu te explicar, meu irmão. Presta atenção aqui. 1 Reis 19, 4. Sabe o que Elias fala? Eu quero a morte, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias olhou e falou assim, cara, eu não superei a minha geração dos meus pais. Eu fui mais fraco do que elas. Você entende isso? Hoje a nossa geração está olhando para os pais e está sentindo vergonha. Antes que o teu filho se envergonhe de você, começa a se levantar e se coloca num lugar de novo de honra. Numa postura de pai e mãe. Mas, pastor, eles fizeram faculdade, eu não tenho primário, tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem. Não é isso. Tem toda a tua história. Você lutou num outro país. O teu filho está no outro. Você tem que entender o mundo deles. O mundo deles está é muito diferente. Eles não saem de casa para estudar. É isso mesmo. É tudo dentro de casa agora. Não é só ficar em casa da pandemia, não. É tudo. É trabalho, é pós, é faculdade. E se ele quiser, ele se torna tem outra profissão, tudo pela internet, gente. É assim, esse é o mundo, tá? Eu lembro quando eu comecei a fazer sempre presencial, o pessoal, Deus me livre, ninguém aprende. Agora tem profissões que eu olho e falo, gente, você sabia que tem um projeto de lei voltando para mais de 100 profissões no Brasil que não vai precisar de faculdade? Quem sabia disso? Levanta a mão. Você sabia que psicologia, fono, já pensou você, fono, gente, você vai poder falar, eu trabalho com fono e eu não tenho formação nenhuma. Você tem que informar e a pessoa vai poder fazer terapia com você? Tem muitas profissões. Tem profissão lá que eu fiquei assim. Calma, médico ainda está tendo que formar, calma. Tem gente que já pegou o bisturi e falou, caraca, eu vou operar. Eu já vi como é que é o nome daquele negócio de Grey's Anatomy? Eu vi o Grey's Anatomy, eu sei operar um coração. Não, gente, calma. Mateus 23, 29, para a gente terminar. Sabe por onde que começa? Toda geração tem uma mensagem para ela. Toda geração, gente, tem uma mensagem. Ela paralisa a mensagem. Você não entendeu a mensagem, talvez, dessa geração. Eu não sei o que está sendo anunciado sobre essa geração, mas eu não quero calar isso. Eu quero reverberar, amém? Ai de vocês, escribas e fariseus, o que eles faziam? Hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos. E dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices quando eles mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Você entendeu as palavras de Jesus? Não. Ele está falando, para de fingir que vocês não são iguais a eles. Vocês são tudo farinha do mesmo saco. Jesus olhou aquela geração e falou assim, eu vim para uma geração perdida, então me desculpa, mas vocês não vão pregar para mim que vocês são achados, não.
Vocês não entenderam a mensagem dos profetas. Tanto que agora a maior profecia está diante de vocês não estão percebendo ela. Esse é meu medo, André. Meu medo é uma profecia estar aí gritando no nosso ouvido, Wagner. Alguma coisa falando muito forte e a gente não entendendo aquela mensagem. Aí sabe o que a gente faz? Vamos silenciar isso. Vamos calar a boca disso? Isso que a gente fez agora. Já imaginou uma geração onde eles vão poder estudar e aprender e se formar por conta própria e o mundo vai aceitar isso? Sem profissões. Essa lei está lá para ser votada. Sem profissões. Dá uma olhada lá se a sua não está lá. Não, enfermagem pode ficar tranquilo, ainda tem que... Hã? Fisioterapeuta, nutricionista. Vocês já viram eu dando aula aqui de glúten, né? O que sacia, o que não sacia. Vocês já viram que eu vou começar também a clinicar, né? Gente, já pensou que loucura? Então, por favor, olha para mim. A gente tem que entender, talvez a gente está enfeitando, tentando dizer que nós somos diferentes. Nós não somos uma igreja que faz isso, uma igreja que faz aquilo. A igreja matava o jovem, a igreja perseguia o jovem. Talvez nós estamos do mesmo jeito. A gente não está superando os pais, a gente está sendo iguais a eles. E vou te falar mais, quer uma humildade séria para a tua vida? Eu precisei dar conta dela o quanto antes. Porque eu comecei a caçar motivo de eu ser de algumas formas. E aí eu comecei a olhar para a pedra de onde eu fui cortado. Isso é uma linguagem de Isaías. Eu vi que eu me vi nos meus pais. Eu falei, meu Deus, eu sou muito parecido com eles. Como é que pode, cara? Um período da minha vida, depois dos 8 anos, meus pais se separam. Então eu fiquei com meu pai. Quando eu tive 16 anos, 15 para 16, minha mãe vem e me chama para morar com ela. Você entendeu a ruptura? Aí, 8 anos depois, eu estava mudando de pai que ia cuidar de mim agora. E eu pareço com os dois. Por favor, pare de fugir. Está na hora de você olhar para você e ver o que a paternidade te causou e começar a fazer o quê? Andar para frente, superar. Abençoar seus pais, falar eles fizeram o melhor deles. Eu já falei isso aqui o tempo todo. A gente não precisa ficar culpando. Meu Deus, por que meu pai... Seu pai fez o melhor. E se você olhar, talvez a geração dele falou muito que a gente não seria como eles foram, não passaria necessidade. E fez isso. A geração deles trabalharam para os filhos fazer faculdade. É a sina de todo pai. Mas o que aconteceu agora? Eles também fizeram algumas coisas muito ruins acompanhando isso. Eles não ensinaram que foi debaixo de Japeri lotado, Tinguá, 4 filas. Eles não ensinaram que eles pegaram pirata. O que é pirata, pastor? Pirata? Piratas do Caribe, o filme? Não, pirata. Eles pegaram piratão. E tinha o horário do piratão passar. E eles não podiam fazer igual a gente, não. Vou de Uber. Se eu perder a hora, eu vou de Uber. Eles tinham que estar ali na hora do pirata. Porque tinha lugares que não passava ônibus. Não tinha como fazer manifestação para ter um tinguá para nós aqui no portão. Era pirata. Pirata, querido, é um ônibus de turismo que alguém, um abençoado, que agora está travado de fazer, coitado deles, passava por uns lugares fazendo linha. Por favor, você pode não ser melhor do que os seus pais. Pode ser talvez o teu histórico. Ou você pode ser totalmente parecido com eles. Tá tudo bem, gente. O que a gente precisa fazer é o seguinte, entender qual é a mensagem e não calar ela. Não pode amordaçar. Amém? Não pode amordaçar. A gente tem que ouvir o que Deus está querendo imprimir sobre essa geração. A gente tem que ser pessoas profetas para discernir o que Deus está querendo falar e trabalhar. Por isso que o trabalho com jovens dentro de uma igreja tem que ser um trabalho forte. Nós temos que trabalhar os pais para que eles sejam bons pais.